Você sabia que você pode pagar menos imposto de renda em 2021 e ainda fazer um investimento que te gere uma rentabilidade expressiva? Mas você tem que correr, porque a gente está nos últimos dias. Você pode fazer isso ainda em 2020. Roda a vinheta aí, Caio. Eu acho que todo mundo sabe que aqui no Brasil a gente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O brasileiro trabalha 5 meses só para pagar impostos. Você sabia disso? O ano de 2021 está aí e você tem uma importante decisão para ser tomada ainda em 2020. Se você faz a declaração completa do seu imposto de renda, a gente tem uma boa notícia para você. Você pode abater até 12% da sua renda tributável. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Antes de a gente prosseguir, mostrar para vocês duas estratégias sensacionais que você vai aprender hoje. A gente chamou aqui o nosso head da equipe da Carteira Z, o professor Jonas, para explicar para a gente essas estratégias. Você vai gostar bastante. Mas antes disso, eu queria explicar para você rapidamente o que é renda tributável. Tudo aquele dinheiro que você teve ao longo do ano, o governo ele toma uma parte. Então, tudo isso é renda tributável. Então, gente, antes de começar a mostrar as estratégias e apresentar aqui mais uma vez o nosso professor Jonas, eu queria pedir para você curtir esse canal, compartilhar com os amigos. Essa informação é de grande valia para todo o povo brasileiro. Então, Jonas, é um prazer tê-lo aqui. Essa estratégia que a gente vai ensinar aqui na Carteira Z hoje, que muita gente ainda não sabe, eu acho que é muito importante que as pessoas consigam dar esse contragolpe aí no leão, né, de forma legal. Para simplificar aqui, o Jonas vai falar muito melhor do que eu, mas vamos supor que a renda tributável da pessoa seja de 100 mil reais, tá? O bruto da pessoa. Então, ela pode contratar um plano de previdência, né, um PGBL, que é um plano gerador de benefícios livres, e aplicar o valor de 12 mil reais, né, se a pessoa tem o tributável de 100 mil, né, que é essa porcentagem. Então, Jonas, dessa maneira, os 12 mil reais que serão aplicados no PGBL vão entrar como dedução na declaração do imposto de renda. Então, Jonas, eu vou passar para você falar da estratégia que a gente montou aqui na Carteira Z para que as pessoas possam se beneficiar disso já esse ano de 2020, na declaração dela do próximo ano. Boa noite, Jonas. Boa noite, Rafael. Boa noite aos assinantes. É um prazer estar aqui de novo. Sim, a gente vai falar dessa estratégia. Eu acredito até que as pessoas conheçam, porque isso é bastante massificado na mídia, principalmente agora, final do ano. Todo mundo dizendo, não perca os últimos dias para você pagar menos imposto de renda. Então as pessoas até conhecem, elas já ouviram falar, pelo menos, né? Mas eu imagino que elas provavelmente se perguntam, né, porque eu também me perguntava, era se valia a pena, né? Porque, afinal de contas, são 12% da sua renda bruta, não é um investimento pequeno por ano, você tem que ter essa capacidade de poupança, né? E por uma série de questões técnicas que a gente vai se aprofundar ao longo dessa estratégia, dessa live de hoje, a pessoa pode se perguntar se isso tudo vale a pena no final das contas, né? E o quanto vale a pena também, né? Vale muito a pena. E a gente fez umas simulações, não dá para, né? É sempre melhor a gente se apoiar em números, e para chegar à conclusão de que, na nossa opinião, sim, vale muito a pena. A gente está tratando essa estratégia como um investimento, na verdade. Eu não estou pensando muito na renda vitalícia que eu vou ter quando for velhinho, quando for mais velhinho. A gente está pensando nisso como uma estratégia de investimento com um prazo definido, né, em quanto tempo ela vai valer a pena, em quanto tempo ela vai se pagar, e qual é o retorno dessa estratégia. É nisso que a gente está pensando. Então a gente partiu de algumas premissas. Primeiro, a declaração do modelo completo, de quem tem uma renda suficiente para entrar na alíquota de 27,5%. Se você tiver numa alíquota mais baixa de imposto de renda, no melhor caso, se você permanecer tempo suficiente no PGBL, a sua alíquota regressiva, né, vai cair para 10%. Então, se você tiver numa alíquota de contribuição de 15%, talvez a estratégia não valha a pena, ou talvez não valha tanto a pena assim, né? Então, a premissa é alguém que tem renda suficiente para estar na alíquota de 27,5%, que declara no modelo completo, que vai fazer um PGBL com a tabela de tributação regressiva, tá? Essa é a premissa. Então, a gente fez as simulações para responder essas perguntas básicas, né? Vale a pena? E o quanto vale a pena?
Então, a gente idealizou um cenário, né? Então, assim, um cenário de simulação, porque você vai ver números daqui a pouco, e esses números dizem respeito a um cenário idealizado para esse teste. Tá? O cenário ele cobre um período de dezembro de 99 até dezembro de 2020, 21 anos. Lá em dezembro de 99, a simulação começou com alguém que tinha uma renda bruta tributável lá de R$50 mil, que foi fiel à estratégia durante esses 21 anos, né, que permaneceu na alíquota de 27,5% durante esses 21 anos. É claro que os números que eu vou mostrar no final não são os meus números, não são os seus números, né? Porque eu não ganho o que está aqui, você também não, mas é um cenário de simulação. O que importa são os valores percentuais, tá? Então, qual é a estratégia? Essa pessoa deposita todos os anos o equivalente a 12% da sua renda bruta. Mas aí que vem o grande... né, o PGBL ele tem duas grandes vantagens, né, que a gente vai falar em seguida. A primeira delas, você deposita 12% da sua renda bruta todo ano, mas quando chega na época da restituição do imposto de renda, que para facilitar, eu assumi junho todo ano, o governo te devolve 27,5% desses 12% que você depositou. Né? Isso equivale a 3,3% da sua renda bruta. Então a estratégia é, no dia em que você recebe esses 3,3% da sua renda bruta, você deposita imediatamente esse dinheiro no PGBL. Lembra que todo ano você tem que depositar 12%. Mas 3,3% não vieram do seu bolso, né? Vieram de um dinheiro que o governo te restituiu todos os anos. Né? Você vai depositar os 8,7% que faltam. Entendeu? Esse é o grande diferencial, né? Porque assim, esses 3,3% da sua renda bruta, que eu não acho pouco, né? Esse dinheiro ficaria na mesa, né? Esse dinheiro ficaria para o governo se você não depositar no PGBL. Né? É um dinheiro, né? Não digo perdido, mas é um dinheiro que vai ser usado pelo governo para outros fins sociais, a gente espera, mas que não vai voltar para você, né, diretamente. Então, você tem dois aportes por ano, um de 3,3% e um de 8,7% em dezembro. Você vai fazer lá em dezembro para completar os 12%. Então, esses 3,3% não vieram do seu bolso, você está depositando só aqueles 8,7%. Tá? Então, primeira grande vantagem do PGBL. Segunda grande vantagem do PGBL, o PGBL não tem um mecanismo do come cotas. Um fundo DI, que é a nossa simulação usa como comparação um fundo DI. Né? Um fundo DI que assim, não existe nada mais seguro, né? Mas o fundo DI tem o come cotas. 2 vezes por ano eles vão lá e te descontam os 15% sobre o lucro. Bom, qual é a desvantagem do PGBL? Eu falei das duas vantagens. Qual é a desvantagem do PGBL? É que, na melhor das hipóteses, se você ficar no investimento mais do que 10 anos, a tua alíquota de contribuição vai cair para 10%. Você está recebendo 27,5% de volta e a tua alíquota de contribuição cai para 10%. Mas essa alíquota de contribuição de 10% é sobre o capital investido, não é sobre o lucro. Né? Num fundo DI, isso é sobre o lucro. Você vai pagar 10% sobre o total, na melhor das hipóteses. Tá? Essa é uma tabela regressiva, ela cai de 35% para investimentos até 2 anos, e essa alíquota vai caindo 5% a cada 2 anos. Né? Então, 35, 30, 25, 20 a cada 2 anos, tá? Até chegar ao limite de 10%. Mas é sobre o capital investido, não é sobre o lucro. O que dá origem à pergunta, vale a pena, né, eu pegar um dinheiro que já era livre de imposto, né, o dinheiro do meu salário, que eu já paguei imposto de renda na fonte, e aplicar num PGBL onde ele vai ser tributado, na melhor das hipóteses, a 10%. Então, é essa pergunta que a gente está respondendo. Isso vale a pena? Excelente, Jonas. Antes de passar para a simulação das duas estratégias, eu vou falar mais pelo menos 4 vantagens de você ter um fundo previdenciário no seu portfólio. Uma questão muito interessante é que a pessoa pode fazer portabilidade, não tem necessidade de permanecer na mesma instituição que administra a sua previdência. Né? Se não estiver rendendo, você quiser trocar a estratégia ao longo do tempo, você pode fazer portabilidade sem gerar nenhum imposto, isso é bem interessante.
também é possível alterar o valor, né, a data da contribuição, ou até suspender por um tempo, e o investimento também continua rendendo. E, cara, uma coisa muito interessante que muita gente não sabe é que há excelentes fundos que estão fechados para captação por vias normais, mas continuam abertos aí na modalidade de previdência, e ainda para muitas pessoas, bem importante, a facilidade na sucessão patrimonial, né, que as reservas referentes a essa modalidade não precisam passar por inventário. Isso que as pessoas também precisam entender. E agora a gente vai passar para as estratégias para a gente conhecer. Muito bem lembrado. Então tá, a primeira simulação que a gente está vendo aqui, a gente desenhou duas estratégias, né, que assim, não tem melhor e pior, você pode escolher qual estratégia é melhor para você. Nessa segunda estratégia, ela é bastante conservadora. Você pode botar no piloto automático e é aquilo, tá? Você recebe a restituição do imposto de renda, deposita no PGBL. Em dezembro, você completa aquilo que falta para os 12% do seu bolso, né? Isso para sempre, enquanto você quiser contribuir. É claro que eu acho que você tem que se preparar, você tem que se planejar para sair de um plano de previdência, porque lembra que isso é um pipeline, né? A contribuição que você faz hoje, ela só vai cair a alíquota de 10%, que é a menor de todas, daqui a 10 anos. Então você tem que se preparar para, em algum momento, você tem que dizer, olha, a partir daqui eu não vou mais depositar, porque a partir daqui eu só vou retirar. Né? Sim. Porque eu não quero mais cair na alíquota de 35%. Ou não também, né? Como o Rafael falou, isso pode ser usado como estratégia sucessória, né? Você pode estar deixando dinheiro para os seus filhos, para os seus netos, enfim, e você não está preocupado com a alíquota do imposto de renda, tá? Ou seja, a estratégia você escolhe. Mas essa estratégia número 2 é no piloto automático. Tá? Em junho você recebe a restituição, deposita no PGBL, em dezembro você pega o restante, né, até o que falta para atingir os 12%, e deposita em dezembro. Tá? E a gente tem os resultados aqui. A alternativa é, você pega os aportes que você faria no PGBL e deposita num fundo DI. Você teria depositado, isso tudo aqui é passado, tá? Desde dezembro de 99. Você teria depositado num fundo DI. Né? Lembra que nem todo aporte que você fez no PGBL, né, para a comparação ser justa, nem todo aporte que você fez no PGBL você vai fazer no fundo DI. Porque tem um aporte ali do meio do ano que não foi com seu dinheiro, foi com o dinheiro que o governo te devolveu. Se você não for depositar no PGBL, você não teria esse dinheiro para depositar no fundo DI. Né? Então a comparação são só com aqueles aportes de dezembro. Ao invés de você depositar no PGBL, você pegaria esse dinheiro e depositaria no fundo DI. E efetivamente o que a pessoa tirou do bolso, né, Jonas? Exclusivamente o que ela tirou do bolso. Né? Não seria justo você considerar também os aportes com dinheiro que não são, que você só teria se você através do PGBL. Tá? Então estão aqui os resultados, está em azul o fundo DI, em laranja o PGBL. Você já está vendo ali a diferença entre os dois. Tá? Depois de 20 anos, para essa pessoa do cenário hipotético, que em dezembro de 99 ganhava 50 mil de renda tributável, né? Essa pessoa teria 1.133.000 num fundo DI e 1.426.000 num PGBL. Tá? Mesmo pagando todo o imposto de renda de 10%, tá? Mesmo tendo parcelas nesse 1.426.000, que ainda seriam muito desfavoráveis para você retirar, né? Porque tem uma parcela que você acabou de depositar que está na alíquota de 35%. Tá? Sim. Mesmo assim, você tem ali uma diferença de, eu estou fazendo de cabeça, mas sei lá, quase 30%, tá? De 1.133.000 para 1.426.000. E uma taxa interna de retorno, né? Eu não vou explicar exatamente o que é a taxa interna de retorno, assim, mas é a taxa que zera o seu investimento, porque você tem aportes irregulares, né? Só 2 vezes por ano, então, e uma única retirada no final do período. Então, a única maneira de calcular o retorno desse investimento é através da taxa interna de retorno. É a taxa que zeraria o seu investimento, tá? Os fluxos de entrada com fluxo de saída. Então, quanto maior, melhor, basicamente. Tá? Então, você tem uma taxa interna de retorno de 9% ao ano para o fundo DI,
teria tido, né, ao longo desses 21 anos, e uma taxa interna de retorno de 11,53% no PGBL. Deu para entender bem a estratégia, a diferença de quase 30% aí de uma para outra realmente é gritante e vale a pena muito as pessoas fazerem essa estratégia, aportarem no fundo previdenciário. E a estratégia 1, a gente começou da estratégia 2, a estratégia 1 é mais interessante ainda. Passa para ela para o pessoal conhecer, Jonas. A estratégia 1 é a seguinte, ela é interessante porque você pode pensar o seguinte, né, depositar, ainda que seja 8,7%, lembra? Os outros 3,3% estão vindo da restituição do governo. Então, 8,7% ainda é uma quantia que é difícil para mim, eu vou ter que me sacrificar, enfim. Tá? Essa estratégia 1, ela, apesar de a gente estar apresentando depois, né, a gente chamou de estratégia 1, ela é bastante interessante porque você vai fazer o seguinte, durante 10 anos, aí não tem jeito, tá? Durante 10 anos você vai seguir a estratégia. Aportes em dezembro, dinheiro do seu bolso, 8,7%, né, da renda bruta tributável, 3,3% vem do governo durante 10 anos. Tá? Você vai ter que fazer 10 aportes do seu bolso. Depois de 10 anos, o que acontece? Lembra que depois de 10 anos, aquele primeiro dinheiro que você depositou já está na alíquota mínima. Ele não vai ficar melhor do que isso, ele já está 10%. O que você faz? Tá? Você pega aquele dinheiro que está na alíquota de 10%, saca, paga o imposto de renda e deposita ele de novo em dezembro. Quer dizer, você pega ele na alíquota de 10%, paga os 10% e devolve ele para a alíquota de 35%. Tá? Mas qual é a vantagem dessa estratégia? Você não tem dinheiro novo entrando. Depois de 10 anos, você não tem mais aportes a fazer. Você pode fazer se quiser, mas enfim, não é necessário que você faça novos aportes. Tá? É por isso que você não tem aquelas escadinhas aqui no fundo DI, tá? Porque não tem mais aporte. Você vê até se você olhar de perto, você vê umas pequenas irregularidades no fundo DI aqui, uns saltinhos para baixo, que correspondem ao come-cotas. Cada vez que você tem um come-cotas em maio ou novembro, ele anda para trás um pouquinho, tá? E você tem também uns saltozinhos aqui no PGBL que correspondem a uma linha lá de trás que baixou de alíquota. A cada 2 anos, uma linha baixa de alíquota, tá? E aí você tem um salto para cima, tá vendo? Resultado final dessa estratégia, acho que a estratégia ficou clara, tá? Depois de 10 anos, você não tem novos aportes. Você pega uma linha antiga, saca e deposita em dezembro para completar os 12% do PGBL. Tá? Resultado, ao final de 20 anos, você teria 457 mil. É claro que você tem menos dinheiro do que na estratégia anterior, porque você depositou menos dinheiro, você depositou só durante 10 anos. Tá? Mas, enfim, você teria 457 mil no fundo DI e você teria 709 no PGBL, né? A grosso modo, isso dá uma diferença de mais de 50%. Uau! Tá? Mais de 50%, e realmente, e a partir de 10 anos a pessoa não tem aporte novo, zero. Ela não tem obrigação. O PGBL acaba se retroalimentando, né, com os aniversários de 10 anos. Então é muito interessante essa estratégia, né, Jonas? Não significa que você não possa aportar. Né? Claro. Você pode aportar, mas você não precisa se preocupar assim, com fonte de dinheiro, com financiamento da estratégia. A estratégia é autofinanciável. Se você tiver Exatamente. dinheiro, se você não tiver, você vai lá atrás e saca. Exatamente. A gente tem na nossa carteira Z, por exemplo, as carteiras Z-Prev, porque as pessoas pensam, cara, beleza, eu vou investir num fundo, vou ter acesso a esse benefício, eu estou nessa questão do PGBL, a minha renda, eu pago 27,5%, mas a pessoa às vezes tem dificuldade para escolher um bom fundo, porque se você escolher um fundo de bancão, por exemplo, que te renda 70, 80 do CDI, que na verdade é a maioria, a pessoa acaba dando um tiro no pé. Para isso, as nossas carteiras Z-Prev têm batido com muita folga os benchmarks, nós escolhemos a dedo, acompanhamos as gestões ao longo do tempo. Se o pessoal tiver alguma dúvida com relação às estratégias que foram apresentadas aqui, pode colocar aqui no comentário, eu acho que vai ser bem agregador. Se quiser conhecer a carteira Z, as carteiras Z-Prev também, vai ser um prazer também estar no link da descrição. Se você quiser dar um recado final para as pessoas, Jonas. Não, só emendando no que você falou, é muito bem lembrado, porque percebe que essas simulações, elas foram feitas com, eu chamei aqui em cima, tá vendo, PGBL e DI.
o rendimento do seu PGBL é igual ao da taxa Selic, tá? É igual ao do CDI. Imagina se você refizer essa simulação com um fundo do PGBL mais real, em especial com aqueles fundos PGBL que a gente indica lá na carteira Z, que por hipótese rendem muito mais do que o DI, tá? Então você imagina a vantagem que você vai ter depois de 20 anos. Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal que quiser conhecer, é só colocar aqui embaixo. As rentabilidades são bastante expressivas, como o Jonas falou, pelo nosso acompanhamento, conhecimento e também contato junto às gestões, que isso traz um grau de confiança a mais. Então, essa informação é preciso que chegue a muitas pessoas. Então, pessoal, compartilhem nos grupos de vocês, da família, dos amigos, conhecidos, para o pessoal conseguir essa restituição de 3,3%. No exemplo que eu dei no começo do vídeo, né, da pessoa arredondando para 100 mil brutos, seriam R$ 3.300 por ano. Ela só precisaria embolsar 8.700. Então, é bem interessante. É preciso que todos conheçam em detalhamento, principalmente essas estratégias que a gente compartilhou aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Forte abraço. Obrigado, Jonas. Obrigado. Até logo a todos. Até mais.